Olá pessoal, estamos de volta e a gente vai dar continuidade, né, aos conteúdos apresentados nessa disciplina de projeto integrador, tá bem? Só reforçando os principais conceitos e eu vou passar a orientação de como que vai ser desenvolvido o projeto, tá bem? A princípio, o projeto de vocês, eu optei por fazer uma pesquisa que vocês realizem uma pesquisa bibliográfica, para facilitar até mesmo para fazer a consonância, ou seja, o paralelo com a prática, por conta das limitações de aparelhos que vocês têm, né? Suporte ou de internet, de computador. Então é para tentar dar uma equilibrada e que todos consigam desenvolver um trabalho e construir uma aprendizagem ou absorver o máximo de conteúdo possível, sem que qualquer realidade tecnológica venha ocasionar algum detrimento no processo de aprendizagem de vocês, no desenvolvimento e aquisição de nota satisfatória, né? Então, para tentar facilitar esse processo, tranquilo? A gente vai seguir aí e vou apresentar como é que vai ficar a estrutura, certo? Vamos lá. Bem, a gente trata da redundância, né? A redundância é para garantir confiabilidade. Ela é muito importante no desenvolvimento dos projetos, para pensar nisso já no processo de desenvolvimento e construção, seja para um modelo de negócio pequeno ou de médio porte ou de grande porte, principalmente de grande porte. Dependendo do modelo de negócio, aí você estuda e verifica a viabilidade técnica, se é interessante fazer a aplicação da redundância. Tá? Se, dependendo do seu estudo, perceber que o custo não vale, né? Não se justifica o investimento, aí enfim você verifica uma outra solução, né? Mas a partir do momento que o modelo de negócio ele precisa funcionar a todo momento, é 24/7, que não pode ficar fora do ar, é muito importante aplicar uma política de redundância, beleza? A redundância pode ser aplicada para equipamento, ou seja, a duplicação de equipamento, ou mesmo no fornecimento de links. E aí, como eu tinha mencionado, pode ser aplicado em cluster de servidor, roteadores ou infraestrutura de switch. Quanto menor a rede, menor a chance de redundância de equipamentos, ser vantajosa financeiramente, é o que eu citei, né? Porque às vezes a infraestrutura é tão pequena que não vale o investimento no custo para esse tipo de solução. Portanto, a maneira comum de introduzir a redundância por meio de uso de conexões de switch redundante, entre eles vários switches nas redes e entre switches e roteadores. Tá? E aí tem um diagrama de infraestrutura de rede, né, que você pode aplicar entre os equipamentos, como switch e roteadores, principalmente para manter a comunicação e estabelecimento de link de caráter 24/7. A alta disponibilidade se torna uma necessidade utilizando os First Hop Redundancy Protocol, que é o FHRPS, que nos permite configurar mais de um roteador físico para agir como se fosse logicamente um. Né? Tem a possibilidade de ter vários roteadores, mas o gateway, né, a saída desse roteador, ela logicamente vira um. Existem os protocolos proprietários, que é o HSRP, Cisco, o GLBP, também Cisco, e o ESRP. Tá? Esses são os protocolos proprietários Cisco, que atende a essa necessidade de redundância. A redundância, o HSRP, permite configurar 2 ou mais roteadores, como roteadores de espera, e um único roteador ativo por vez. Todos os roteadores em um único grupo, que é o chamado grupo HSRP, que compartilha um único endereço MAC e endereço IP. Ele atua como um gateway padrão para a rede local. A partir do momento, aí fica a classificação de um roteador ativo e um roteador standby. A partir do momento que o roteador ativo apresenta alguma falha ou alguma indisponibilidade, entra em cena o roteador standby e passa a ser classificado como roteador ativo. E recebendo toda a responsabilidade do roteador ativo, né, ele assume o papel.
Alguns termos importantes relacionados ao HSRP. O primeiro é o IP virtual, endereço de IP da subrede local e é atribuído como gateway padrão de todos os hosts locais na rede. O segundo então, é o endereço MAC virtual, que é gerado automaticamente pelo protocolo. Os primeiros 24 bits serão o endereço Cisco por padrão e os próximos 16 bits do HSRPID, ou seja, ele tem a representação dele aqui, ó, 07.AC, e os próximos bits serão de grupo em hexadecimal, por exemplo. Se o grupo for 10, os números serão de 8 bits e apresentarão essa numeração aqui. O exemplo de endereço MAC virtual, ó, e segue a estrutura. Sequência de 0.0C, 07.AC, 0A. Então, essa é a representação do MAC virtual. Terceiro item é a mensagem de saudação, responsável por mensagem periódica trocada entre os roteadores ativos e em espera. A mensagem é trocada a cada 3 segundos, informando o estado do roteador. O quarto item, mantendo pressionado o temporizador, seu valor padrão é 10, de 10 segundos, ou seja, a cada cerca de 3 vezes o valor da mensagem de olá. E esse cronômetro informa sobre o roteador quanto tempo o roteador espera para aguardar a mensagem alô e se ela não for recebida. Então, ele vai fazer uma verificação de tempos em tempos, né? Para verificar o status do roteador, tá? Então, ele vai sempre encaminhar uma resposta. A partir do momento que ele não envia a resposta, aí ele vai considerar como apresentou alguma falha, né? Ou que está inoperante, e o roteador stand-by assume o papel de roteador ativo automaticamente. Se o roteador ativo falhar, o roteador em espera se torna o roteador ativo. Quinta é a prioridade, por padrão o valor da prioridade é 100. É útil quando o roteador ativo volta após cair. Pode alterar a prioridade do roteador em espera e se tornar o roteador ativo depois que o roteador ativo original caiu, por menos de 100. Então, você consegue fazer a alteração dos valores de prioridade, definindo quem vai ser o ativo ou não. Roteador com prioridade mais alta se tornará o roteador ativo. A preempção é um estado que o roteador em espera se torna automaticamente o roteador ativo, que é o estado de preempção. O protocolo de redundância, é o HSRP, tem 2 versões. A versão 1, ele envia mensagem multicast para o endereço 224.0.0.2 e usa a porta UDP. 1985. A versão permite uma faixa de números de grupos de 0 a 255. E essa primeira versão ela atua no protocolo IPE versão 4. Já a versão 2 utiliza mensagem multicast 224.0.0.102 na porta UDP 1985. Essa versão permite um grupo que varia de 0 a 4095. Esse já trabalha com protocolo IP versão 6. Aqui a redundância é um processo de configuração. Essa é uma descrição simples de como que seria o processo de configuração. Aqui está o cenário, tá? Tem um roteador aqui, ó. Outro roteador, um switch, um cliente, um endereço virtual, né? Um cloud. É uma simulação aí de outra estrutura, que poderia ser um outro roteador, ou acesso a uma outra rede. Aí eu tenho a configuração aqui, ó. Considere a topologia fornecida ao lado. Existem 2 roteadores chamados de R1 e R2. Tem o endereço, a interface, atribuindo o endereço do roteador 1. Aí, aqui é o nome do roteador, né? Que você define, isso utilizando o Cisco Packet Tracer. E na área de configuração, aí ele já vai aparecer que está apto para configurar. Você sinaliza a interface. Define o endereço IP, faz a atribuição, atribuindo o endereço IP também para o roteador 2. Fornece o endereço virtual, né, do nome do grupo, coloca o nome do grupo, define a prioridade de 1 e 110. Aqui, ó, ele fala o número do grupo, né? O número do grupo eu defini como 1 e a prioridade 110. O número do grupo você define aí no seu projeto de rede, né? Qual a numeração que você vai utilizar. Portanto, que sejam todos organizados, que tenha tudo uma classificação que faça sentido, tá? Para não causar confusão.
O nível de prioridade, além da preempção que foi habilitada, ou seja, o roteador ativo caiu, o roteador em espera se tornará automaticamente um roteador ativo. Aí a configuração aqui, ó, da preempção, o endereço standby, né, que é o endereço virtual, o nome do grupo, a prioridade e a preempção ativa. Agora o fornecimento do endereço virtual, o nome do grupo, a prioridade 100, além do número do grupo e a preempção que foram habilitadas. Aí tem aqui a orientação, né, do outro roteador, como é que vai fazer a configuração. Sinaliza a interface e segue os comandos. Prioridade é 110, o R1 se tornará um roteador ativo, por conta do nível de prioridade. Essa configuração aqui, eu vou apresentar ela no nosso encontro virtual e vou fazer ela passo a passo, tá? Aí é só para você fazer consulta e ter a noção de como que seriam os comandos de configuração. Mas aí vocês vão acompanhar como que eu vou fazer essa rotina, tanto na disciplina de dimensionamento de rede, quanto nessa disciplina de projeto integrador, tá? Vou tentar apresentar para vocês os cenários para vocês assimilar e compreender mais as teorias. O protocolo OSPF, ele é definido aí pela RFC 2328. Ele é um protocolo de estado de link, né? E tem o conceito do protocolo de vetor de distância, que é o vetor de distância são os protocolos RIP, né? Que ele faz a verificação por salto de distância, e o outro é o estado de link. Só que o estado de link, ele segue outras métricas, né? Ele é baseado nas características como largura de banda, o delay, né? O atraso do envio das mensagens, o retorno, a confiabilidade e a carga. Ele já tem automaticamente o balanceamento de carga para fazer a definição também do melhor caminho, da melhor rota. As características essenciais do protocolo: não existe limite de salto para o OSPF. O OSPF permite a utilização de VLSM, né, que seria as VLANs. Pode utilizar criptografia para a troca de tabela de roteamento. Toda atualização e anúncio da rede dentro do protocolo são utilizados por meio de multicast. O OSPF permite a execução de balanceamento de carga mais eficaz, muito mais eficiente em relação aos demais protocolos, principalmente de vetor de distância. A utilização de uma hierarquia mais avançada para a utilização diária, fazendo dessa forma um método mais controlado, com controle de sumarização de rota e atualização de tabela de roteamento mais eficiente. O OSPF permite a marcação de rota vindo de outros protocolos externos, como o BGP, permitindo o rastreamento desses na rede. Devido a todos esses pontos citados, obviamente o protocolo irá fazer a utilização de maior controle da CPU e memória, né? Ele tem uma eficiência. Devido aos diversos pontos adicionais, ele utiliza para o controle do protocolo de roteamento, além de que ele consegue montar uma árvore completa da rede. Esse aqui é o algoritmo que é utilizado, é o Dijkstra, que é o algoritmo implementado pelo OSPF. Está aí o nome do fundador. Ele foi criado em 1956, entretanto ele só foi publicado em 59. O que ele faz? Ele calcula o melhor caminho do destino baseado no custo acumulativo até o destino em questão. Cada roteador da rede tem uma visão única da topologia lógica, que ainda todos os roteadores utilizam a mesma base de dados de link state, né? Então ele vai fazendo aqui, ó, o salto e vai verificando o custo, né? Ele vai calcular o melhor caminho, baseando, é como se cada caminho ou cada rota, ele tem uma... Como que se digo? Ele tem um valor, ele tem um custo. E esse custo ele é somado, né? Então vai somando os valores e vai verificando qual é o melhor caminho a ser seguido, tá? É de forma dinâmica. O protocolo chamado link state, o estado de link, devido ao fato dele tomar algumas decisões e qual é o melhor caminho a ser tomado. O espaço de execução desse protocolo é: cada roteador obtém informações sobre o seu próprio link e suas próprias redes diretamente conectadas. Isso é obtido pela detecção de interface do estado up, do estado ativo. Cada roteador é responsável por encontrar seus vizinhos em rede diretamente conectados. Roteadores de estado de link faz a troca do pacote hello com outros roteadores de estado de links diretamente conectados.
Cada roteador cria um pacote de link state, que é o LSP, que contém um estado de link diretamente conectado. Isso é feito com o registro de cada das informações pertinentes sobre o vizinho, inclusive o ID do vizinho, que é o número de identificação, o tipo de link e a largura de banda. Cada roteador imunda o LSP com todos os vizinhos que armazenam todos os LSPs recebidos, criando um banco de dados. Esses de vizinho, por suas vezes, eles imundam, né? Ele faz a disseminação de LSPs para todos os seus vizinhos, até que todos os roteadores na área tenham recebido a tabela de LSPs. Cada roteador armazena uma cópia desse LSP recebido do vizinho em um banco de dados local. Cada roteador usa um banco de dados para criar um mapa completo da topologia e computar o melhor caminho de cada rede de destino. Ele já faz uma construção da árvore, né, de toda a infraestrutura e faz o cálculo da melhor rota. O SPF, ele utiliza multicast para propagar o anúncio da rede. O conceito de área foi criado para criar fronteiras de propagação desses anúncios. A propagação de updates e o cálculo da topologia pelo algoritmo são restritos à área, tá? Então, cada área faz a atualização da sua propagação e o cálculo da topologia. Todos os roteadores na mesma área terão a mesma base de dados topológica. Os roteadores que pertencem a mais de uma área terão base de dados de área a qual ela pertence. Este é o caso de um roteador de fronteira, como ABRS, que é o roteador que fica na borda na área dos roteadores. E os ASBRs, Autonomous Systems Border Routers, que são roteadores de borda. Que são esses roteadores aqui, como é apresentado na imagem, que fica nessa área. É o roteador que fica entre uma área e outra. E é classificado como roteador de borda, tá? Aqui existem diferentes tipos de pacote link state, aqui os LSAs, né? E também tem a representação do roteador de borda, né? Tá aqui, ó. Cada área e o encontro dos roteadores. A rede OSPF multiárea, né? Tem uma área central, que é a área zero, que é a backbone, e tem as outras áreas, as demais áreas, né? Que são classificadas como multiárea. E nesse ponto se encontram os roteadores de borda, né? Que fica na transição entre as áreas, na intersecção. E mantém informações completas de área, divisão de rede de áreas em áreas menores, e isso é chamado de multiárea redução, que consequentemente ele vai trazer uma redução no processamento da memória, tornando o processo mais eficiente, né? E gasta menos recursos de hardware e processamento. Bem, os principais benefícios é a redução da tabela de roteamento, a redução da frequência do cálculo SFP, redução de atualização do link state, confinamento de instabilidade de respectiva área, caso apresentar algum problema. Eu posso confinar aquela área e tentar solucionar ela sem que prejudique a infraestrutura de forma em cascata. Recomendações. A recomendação que a Cisco trata é que o roteador não deve estar em mais de 3 áreas, né? Ele tem que se limitar em 3. Uma área não deve ter mais do que 50 roteadores. Essas são as recomendações da Cisco. Agora, tratando do protocolo ponto a ponto. É um protocolo mais amplamente utilizado pelos provedores de serviços de internet, ISPs e WIPs, é aquela conexão entre a operadora de telecomunicações e o ponto do cliente, né? Ele estabelece uma ponte, uma comunicação entre quem fornece o serviço de internet e o cliente que está utilizando tal serviço. Ele facilita a transmissão de pacotes de dados entre ligações ponto a ponto, originalmente projetado para trabalhar com conexões seriais e foi adotado pelos provedores, né? Para fornecer o acesso de escada à internet, né? No início, principalmente nos anos 90, que era muito comum, até um pouco antes dos anos 2000, ainda existia internet de escada. O PPP pode ser capsulado em uma série de links de protocolos de camada de dados, incluindo o Ethernet com o PPPoE e o Asynchronous Transference Mode, que é o PPPoA. O protocolo PPP ele dispõe de 3 recursos. O método de enquadramento, que delineia de forma não ambígua o fim do quadro
e o início do quadro seguinte. O formato do quadro também, com detecção de erro, tem um checksum nele que faz a verificação. O protocolo LCP, que é o Link e Control, protocolo de controle de link, é utilizado para evitar linhas e testá-las, negociar as opções e desativá-las novamente quando não forem mais necessárias. Já o protocolo NCP, que é Network Control Protocol, ele negocia as opções de camada de rede a ser utilizada. O PPP ele trabalha com um conjunto de protocolos, ele não é um protocolo sozinho, né? Então tem basicamente um conjunto de protocolo assimétrico de diferentes conexões que fornecem enquadramentos, ou seja, aliás, ele não fornece nenhum tipo de enquadramento. Ele é bit bruto mesmo, puro. Aí tem aqui alguns protocolos. Primeiro, é o Link Control Protocol, que é o LCP. Ele é principalmente responsável por estabelecer, manter e testar e configurar e encerrar a conexão física. Ele estabelece a comunicação e encerra, também testa. Geralmente, por ser físico, ele já atua na camada 1. Ele também negocia com todas as outras opções de rede de longa distância. O WAN são basicamente controladas pelos NCPs. Aí tem a infraestrutura aqui do LSP, o pacote LSP, flag, endereço, controle, o protocolo, o datagrama, o data, né? Os dados, o código, o ID, o tamanho, a informação do pacote LSP, a flag. Os diferentes protocolos LSP são fornecidos abaixo. O protocolo de alocação de largura de banda, que é o BAP, basicamente é um mecanismo que qualquer dispositivo que esteja comunicando por parte de camada multilink, que é o MP. O link pode solicitar um link individual e precisa ser adicionado ou removido do pacote. O protocolo de controle de alocação de largura de banda, que é o BACP, o de monitoramento de qualidade, que é o LQAM, o processo de determinação de perda de dados, geralmente é utilizado para monitorar a qualidade do link. Faz o monitoramento de quanto de perda que está acontecendo e consegue mensurar se o link tem uma qualidade aceitável ou não. O relatório de qualidade de link, é o LQR, permite que dois computadores se conectem um ao outro e geralmente especifica um mecanismo de relatório de qualidade, mas não um padrão particular de qualidade de conexão. O protocolo de controle de rede, que é o NCP, ele é um protocolo particular específico da camada de rede, IP e IPX. E o SPX, ou Apple Talker, o IP é o protocolo de camada de nível 3, o mais comum, que ele é negociado. Né? O protocolo de controle de compressão, CCP, responsável por configurar e habilitar, desabilitar e negociar e controlar e manter o algoritmo de compressão de dados, que é o que faz a compactação. Né? Ele vai fazer comprimir os dados, né, para ambas as extremidades, né, da conexão ponto a ponto. O Bridge Control Protocol, que é o BCP, ele é responsável por configurar e habilitar e desabilitar e negociar e controlar e manter os módulos de controle de ponte em ambas as extremidades da conexão ponto a ponto. É semelhante ao IPCP, mas em vez de roteamento ele inicializa a ponte. Só faz a inicialização, não define rota. Internet Protocol Control, que é o IPCP, este é o protocolo que requer especialmente configurar, habilitar e também desabilitar os módulos do protocolo IP na extremidade da conexão. Então, ele vai fazer a habilitação. Os roteadores também trocam o IPCP simplesmente para negociar a opção que são específicas do IP. O protocolo de controle de criptografia já é o protocolo ECP. É o protocolo que configura, habilita e desabilita, negocia e controla e mantém os algoritmos de criptografia em ambas as extremidades. Então, vocês viram aí a classificação, a descrição de cada protocolo, nesse conjunto de protocolo, que é o protocolo ponto a ponto. Né? Então, ele trabalha, não é um protocolo único, é um conjunto para estabelecer a conexão de forma segura. Aí tem um protocolo de autenticação, e aqui é a configuração PAP, né? Tem o protocolo de autenticação EAP e o protocolo de autenticação PAP, que verifica a identidade e a senha de um para o cliente. Tá? Em seguida, vamos tratar da VPN, que a VPN
conceito simples, né? Utilização de rede pública como meio para estabelecer uma conexão segura por meio de criptografia, né? Um túnel que encapsula os dados, utiliza a infraestrutura pública por ser mais acessível, né? Um custo reduzido, com toda a garantia de confiabilidade e segurança. Os motivos para a implementação de uma rede privada são segurança, qualidade de serviço, a não existência de rede pública para a oferta desse tipo de serviço e redução de custo, principalmente redução de custo. Os principais tipos de VPN são a VPN formada por circuitos virtuais, VPN utilizando a internet e a VPN IP oferecida por um provedor com backbone IP, oferecida pelas teles. As VPNs implementadas e utilizadas em circuitos virtuais é estabelecida pela infraestrutura de Frame Relay ou ATM, e ela já existe há um bom tempo e é largamente utilizada pelas empresas. A diferença desse tipo de VPN das redes privadas formadas por circuitos dedicados é que os circuitos virtuais eles propiciam uma melhor utilização da capacidade de infraestrutura de telecomunicações e tem, portanto, um preço de aluguel menor, né? Quando se trata de circuito dedicado, o custo já é mais elevado. O circuito virtual não, ele tem um custo mais reduzido e é bastante utilizado no mundo corporativo. O mecanismo utilizado para aumentar a segurança é conhecido como tunelamento, que consiste no encapsulamento de um protocolo em outro protocolo. Ou seja, eu estou utilizando um protocolo, eu vou encapsular o protocolo em outro, né, para garantir segurança. Então a estrutura dele do processo de encapsulamento é essa aqui, ó. IP de novo cabeçalho de outro protocolo, cabeçalho original, dados e dados. Então é um protocolo encapsulado sobre o outro. O IP Secret ou IPsec é um conjunto de protocolo definido para promover segurança nas comunicações da rede. Ele vai garantir prever a autenticação e vai garantir a integridade e confidencialidade em nível de pacote de dados pela adição de 2 cabeçalhos. O cabeçalho de autenticação, o AH, prevê integridade e autenticação em situações que não tem confiabilidade, e o payload de encapsulamento de segurança, que é o ESP, que promove a integridade e a confidencialidade ao payload IP datagrama. Um IPsec na VPN na internet pode ser criada com o AH ou o ESP, ou ambos, e utiliza os protocolos de gerenciamento de chaves de criptografia padrão de internet. O ponto a ponto Tunnel Protocolo, que é o PPP-TP, é uma extensão do protocolo PPP utilizando acesso de escada à internet. É um protocolo proprietário desenvolvido pelo grupo liderado pela Microsoft e possibilita a autenticação de usuários remotos e suporta a criptografia. Já o de camada 2 de tunelamento, que é o L2TP, é um protocolo definido pelo IETF, que combina a característica do protocolo PPTP e a característica de camada 2, né? Desenvolvido pela ANSYS, que utiliza o IPsec como criptografia de dados. É considerado juntamente com o protocolo PPTP um protocolo de tunelamento que opera na camada 2 de enlace de dados do modelo OSI. O IPsec opera na camada 3. Então é mais um tunelamento no nível 2, né, da camada do modelo OSI, e o outro na camada de nível 3. Agregação de link com o Etherchannel, que é a topologia de agregação de link utilizada para agrupar vários links de estado físico e tornar um link lógico. Ele é usado para fornecer tolerância à falha, compartilhamento de carga e maior largura de banda e redundância entre switch, roteadores e servidores. Como eu tinha mencionado, ele tem um Span Tree Protocol STP, ele é automaticamente difundido nos equipamentos Cisco. E eu vou apresentar isso. Vou mostrar para vocês como é que vai fazer a simulação no nosso encontro, tá? Como é que ele funciona de fato. Inclusive fazer a utilização de broadcast, de ping, né? Para vocês perceberem o congestionamento, como que fica a infraestrutura sem um Span Tree.
A tecnologia Etherchannel foi originalmente desenvolvida pela Cisco, tem uma técnica de switch a switch de LAN, pega para várias portas fecha Ethernet ou gigabit Ethernet, transformando em um canal lógico, ou seja, tem vários canais físicos, transforma em soma esses canais e ele vai virar um canal lógico com as larguras de banda somadas. A interface virtual é resultante da chamada de canal de porta. As interfaces físicas são agrupadas em uma interface de canal de porta. Ou seja, é como se eu tenho aqui várias comunicações físicas e transformo em uma comunicação lógica, né? um link maior e lógico. As vantagens do Etherchannel. A maioria das tarefas de configuração pode ser realizada na interface Etherchannel em vez de em cada porta individual, garantindo a consistência da configuração de todos os links. Eu posso fazer a configuração agrupada. O Etherchannel também depende de porta de switch existente, não há necessidade de atualização de link para uma conexão mais rápida e cara e ter mais largura de banda. Eu posso somar os links que eu já tenho e eu consigo aumentar a largura de banda e transformar em um link só. Esses métodos incluem o balanceamento de carga de MAC de origem para o MAC de destino e o balanceamento de carga de IP de origem e IP de destino nos links físicos. O Etherchannel também fornece redundância, porque o link geral ele é visto como uma conexão lógica. E além disso, a perda de um link físico dentro do canal não cria uma mudança na topologia, ou seja, ele não precisa fazer recálculo de span tree. Ele não precisa estar fazendo recálculo e o span tree não é necessário, tá? Porque automaticamente ele já identifica, ele vai funcionar com a largura de banda existente dos outros canais físicos. Então não precisa fazer um recálculo não. Soluções de banda larga, fibra ótica com material mais utilizado, com aumento da capacidade de tráfego de dados, de tráfego de voz, vídeos e dados de alta velocidade devido ao elevado nível de confiabilidade e a garantia do seu desempenho. A transmissão de dados pode ser feita nos dois tipos de fibra, que é a monomodo, que é a SM, e a multimodo, que é a MM. A fibra monomodo pode ter 1310 a 1550 nanômetros, que é o comprimento de onda, que representa o maior desempenho do que a fibra multimodo, que tem um comprimento de onda de 850 nanômetros. A multimodo, como ela é mais espessa, ela é maior, ela tem um índice de refração, como se ela com várias possibilidades. Já a monomodo não, ela tem uma redução, então é como se eu tivesse menos reflexão, a luz já vai se expandindo no meio de forma mais uniforme, né? Os principais materiais para a construção da fibra são o plástico reflexivo, a sílica pura ou dopada e vidro composto, né? O núcleo desse tipo de fibra, da fibra monomodo, ele é estreito e mede de 8 a 10 micrômetros e também se caracteriza pela casca de reflexão mais espessa. Já o multimodo, o tipo de fibra se mede cerca de 62,5 micrômetros, né? Então um pouco maior. Então tem um canal maior em relação à outra. O alcance da monomodo é limitado a 4 km e da multimodo a 2. Isso com implementação de cabeamento estruturado. O que analisar na hora de escolher a nomenclatura, os cabos de fibra ótica por acesso. Tem a representação do X. Ele classifica o tipo de fibra ótica, o Z a quantidade de fibras no cabo e o K o nível de proteção em caso de incêndio. As fibras reconhecidas pela norma NBR 14565 é a monomodo OM1, OM2, OM3 e OM4 e a multimodo OS1 e OS2. Já falando em soluções de banda larga, principalmente por conta da internet das coisas e com foco em infraestrutura, tem a tecnologia 5G. Vai garantir maior capacidade de banda, mais velocidade, latência reduzida, muito baixa e permite mais dispositivos conectados. Por ser uma faixa de frequência muito alta, precisa de mais equipamentos, né? Precisa de equipamento para garantir uma cobertura eficiente, né? Então, precisa de mais equipamento para ter uma área de cobertura maior, né?
O 5G vai garantir confiabilidade, comunicação massiva entre as máquinas, principalmente na área de infraestrutura, como controle de tráfego, trânsito, mobilidade urbana, agronegócio, infraestrutura, saúde, medicina, internet das coisas, vestimentas, dispositivos de vestíveis, né, para fazer monitoramento e, claro, com uma latência mínima e uma velocidade 100 vezes maior que o que é ofertado pela internet 4G. A orientação do nosso projeto integrador é a seguinte, vamos lá. O envio do projeto integrador é um projeto de arquivo único, tá? Vai tratar de conexões WAN, gerenciamento de segurança de rede, que foram as disciplinas com outro professor, que eu acredito que foram as disciplinas anteriores a essa. O objetivo é associar a fundamentação teórica à prática. O projeto deve ser construído por meio de pesquisa bibliográfica. Essa foi uma das melhores, a melhor forma que eu consegui para que vocês conseguissem desenvolver o trabalho sem muito empecilho, tá? Então, a pesquisa bibliográfica é um modelo interessante, por isso eu optei que vocês façam o trabalho utilizando essa metodologia. Com a apresentação de exemplos simulados, usando o Cisco Packet Trace e documentando o processo de configuração adotado em cada cenário que for apresentado. Por exemplo, se você fizer uma apresentação de uma rede hierárquica, né, a estrutura do núcleo, roteador de acesso, eu gostaria que vocês fizessem a construção, a diagramação no Cisco Packet Tracer ou qualquer software simulado de diagramação que faça essa representação e vocês, além de trazer a referência, né, os principais conceitos, mas que vocês tragam uma representação gráfica desses cenários, tá? A rede OSPF multiárea também, com exemplo, processo de configuração, protocolo ponto a ponto, exemplo, processo de configuração, como se fossem tutoriais, tá? Com trecho. Quanto aos cenários, eu vou deixar livre para vocês construir o cenário. Não vou engessar esse processo de construção, não. Eu quero que vocês abordem o assunto, traga os conceitos, né? Faz a pesquisa bibliográfica, então conceitue, faça o link, né, com os autores, com o trabalho, com os trabalhos que foram publicados, TCC, artigo, e depois faça uma representação, né, de um cenário, um cenário que represente o que vocês construíram, o que vocês pesquisaram, tá? Aí o cenário fica livre, portanto que trata, né, e exemplifique o que vocês comentaram, o que vocês pesquisaram. Também o protocolo ponto a ponto, a VPN, a escolha de cenário, como falei para vocês, fica a critério do aluno, os temas de gerenciamento de segurança de rede, fundamentar os conceitos e possíveis cenários pelo qual foi apresentado em disciplinas anteriores, que são as disciplinas de gerenciamento e a de segurança de redes. Vocês vão trazer os temas que o professor abordou e fazer também tudo isso com pesquisa bibliográfica, tá? Os principais conceitos e, na medida do possível, se tiver como apresentar os cenários e o roteiro das configurações que podem ser implementadas, beleza, vai enriquecer o trabalho de vocês e com certeza vai garantir um bom resultado. Um template para a orientação e estrutura do projeto integrador está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, com estruturas e algumas orientações e dicas de como deve ser construído. Além do desenvolvimento da disciplina, quando eu tiver na disciplina de desenvolvimento de dimensionamento de redes, né, vou estar aberto para auxiliar vocês, tanto ainda nos assuntos de dimensionamento, que eu vou mostrar os cenários, vou trazer os cenários básicos, né, que é para facilitar o processo de compreensão, mas que vai ser suficiente para que você consiga imaginar ou servir de base para que você possa vislumbrar projetos mais complexos, né? Mas para a apresentação do projeto integrador, vocês podem associar conceito e cenário prático, tá? Sempre conceito e cenário prático utilizando os simuladores. Pode utilizar o simulador da Cisco ou um similar, tá? Ou qualquer outro similar, desde que apresente conceito, as teorias e a associação com a prática. Eu coloquei o template no ambiente virtual, mas em caso de dúvida, vocês podem me consultar, que eu vou estar acompanhando vocês, tá bom? Para desenvolvimento.
Pode enviar mensagem pelo grupo, no ambiente virtual de aprendizagem ou via e-mail. Eu vou estar 100% disponível para acompanhar vocês e participar do processo de construção do projeto, beleza? Aí as referências, pessoal, quanto às referências, tem o fascículo da disciplina de dimensionamento, ele é o mesmo para essa disciplina porque os assuntos são os mesmos, tá? Então, a mesma matriz, né? É claro que vocês não devem se limitar ao fascículo, tem que fazer pesquisa fora. Tem as referências aí que eu utilizei para a construção da disciplina, vocês podem utilizar o Google Acadêmico para fazer a pesquisa, né? Para fazer a leitura dos livros de forma gratuita e utilizar a internet, já como se trata a metodologia da pesquisa de pesquisa bibliográfica, né? Já vai auxiliar vocês na construção do projeto. E eu vou estar à disposição. Para que vocês consigam desenvolver o projeto e realizar o devido acompanhamento, tá? Então, eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível, dar um retorno para vocês, para que a disciplina ocorra de maneira fluida, rápida e de forma eficiente. A disciplina de dimensionamento também, eu acredito que ela já vai ser disponibilizada junto com essa, vai iniciar as duas disciplinas juntas, mas eu vou estar disponível para atender as duas disciplinas juntas e de forma mais eficiente possível. Pintou alguma dúvida, precisa de esclarecimento, precisa de suporte, não entendeu? Manda mensagem, entra em contato, pode fazer chamada, pode fazer videochamada. Vou estar à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Eu espero que vocês consigam um excelente aproveitamento. E a gente já está na etapa final do curso, né? Já está encerrando. Espero que todos consigam excelentes resultados. O meu muito obrigado e a gente se encontra aí nos encontros da disciplina de dimensionamento de redes, que são 3 encontros, e a disciplina de projeto integrador, que tem um encontro. Então eu vou tentar oferecer o suporte necessário para vocês nesses 4 encontros que teremos. O meu muito obrigado e até mais. Valeu!